Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, porque hoje nós já estamos começando aqui com muita alegria o nosso Café com Bíblia e é um prazer poder partilhar da palavra do Senhor com cada um de vocês. Lembrando para vocês, amados, que os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse nós iremos ministrar na próxima semana. E vocês já ficam no aguardo. Hoje nós vamos mudar apenas de livro, mas o autor é o mesmo. Nós vamos estudar um pouco do livro de João, o Evangelho de João, e vamos meditar no que ele escreveu através do Espírito Santo para nos ajudar. Quero lembrar também para você que nós estamos de volta na nossa igreja todos os domingos às 19 horas. Convidamos você para que esteja lá compartilhando, podendo ouvir da palavra, podendo saudar os irmãos mesmo à distância. Estamos tomando todas as medidas que são possíveis para que tenhamos um bom andamento nesse tempo de quarentena ainda, né? Então, contamos com você. Também queremos falar para você que no sábado nós temos o Hora Nona, um programa especial das Mulheres em Ação para todas as mulheres da igreja, as amigas, irmãs e até homens mesmo participam e tem sido assim muito legal. Então você está convidado também para o Casa, que acontece às 20 horas. É um tempo muito legal, que não depende de idade, qualquer pessoa pode participar e é muito bom também, tá certo? E na terça e na quinta nós temos o nosso Café com Bíblia. É um tempo de Deus, amados, porque Jesus está voltando. E hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, certo? No capítulo 14, num momento em que Jesus estava dando as últimas instruções para seus discípulos. E essa palavra foi tão bem-vinda ao coração daqueles homens, porque apesar de estar com Jesus, caminhando com Jesus, eles ainda tinham seu coração muito perturbado. E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, acompanha aí comigo, por favor. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Por favor, não deixe o seu coração ser perturbado, entrar em desequilíbrio, porque existe algo que pode acalmar o nosso coração, trazer certezas insondáveis. A Bíblia diz que o Senhor está dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Olha que ensino maravilhoso que Jesus deixa aqui na sua palavra. Para que o meu coração e que o teu coração não esteja fora do equilíbrio, desequilibrado, perturbado, existe uma maneira toda especial para trazer paz a esse coração. E está aqui no versículo 1, Jesus fazendo um apelo. Crede em Deus e também em mim. É impossível você conhecer as manifestações de Deus e não deixar que o seu coração seja crédulo. Então, amados, nesses dias difíceis, de tantas incertezas, você quer guardar o seu coração de todo mal, você quer guardar o seu coração de más notícias, você quer guardar o seu coração da falta de esperança, creia em Deus, creia em Cristo Jesus. Vamos crer, porque esses discípulos aqui do Senhor Jesus, um estava dizendo que não sabia o caminho, o outro estava pedindo para mostrar o Pai. E eu não sei o que você está pedindo para Deus lhe mostrar, mas uma coisa eu sei, se você aceitou Jesus como seu Salvador, o seu coração cada vez mais deve ser crédulo no Senhor Jesus. E ele faz uma promessa maravilhosa. No versículo 2 ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu falaria para vocês. Mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vocês para mim mesmo. Amados, é tempo de credulidade, é tempo de convicção, de saber que Jesus está dentro de nós. E que se qualquer hora ele voltar, nós teremos que ter essa certeza de que nós vamos subir com ele. Nós não estamos aqui para sempre nesse mundo. Nós vamos estar com o Senhor. E a hora que ele voltar ou nos buscar antes, essa certeza tem que estar no nosso coração. Aí ele diz no versículo 4, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aqui o Senhor não está falando só de credulidade, mas ele está falando de conhecimento. Não é necessário você só aceitar Jesus, você tem que conhecer desse Jesus, porque ele passou a fazer parte da tua vida, ele é a tua vida. Então, eu e você precisamos ter conhecimento, e nós só vamos adquirir conhecimento do Senhor Jesus se nós abrirmos a sua palavra. Jamais seremos enganados por falsas doutrinas, jamais teremos desprezo pelas coisas de Deus se nós temos o conhecimento. Nós precisamos conhecer esse caminho que é tão estreito, o caminho do céu. Mas é para lá que o Senhor vai nos levar. Mas Ele deseja que eu e você estejamos desenvolvendo esse conhecimento de pai, de filho, de servo, de mestre, de Senhor da nossa vida. Porque é muito fácil dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas existem algumas áreas que nós não queremos esse senhorio de Cristo. Mas se nós passamos a conhecer a sua palavra, conhecer o que ela pode fazer na nossa vida, aí sim nós vamos desejar ardentemente
que Ele seja Senhor das nossas decisões, das áreas mais difíceis da nossa vida, porque nós não estamos diferentes dos discípulos. Os discípulos andaram com Jesus, mas não conheciam Jesus. E aí, amados, quantos anos fazem que você aceitou Jesus? Quantos anos está que você batizou? Você parou? Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Nós nunca devemos dizer, já lemos a Bíblia toda várias vezes. Isso é importante, mas precisamos não só ler, mas conhecer o Jesus do dia a dia, o Jesus das horas difíceis, o Jesus da hora mais crucial da sua vida. É ali que nós temos que parar, temos que deparar o nosso coração com esse conhecimento, para que a gente possa crescer na sua graça e no seu conhecimento, e quando ele voltar estejamos de pé. Nós estamos estudando Apocalipse e temos visto tudo o que vai acontecer, e Deus é tão soberano, tão misericordioso, que Ele abre para que eu e você estejamos conhecendo o que vai vir depois, e estejamos agora tendo essa oportunidade de nos prepararmos para estarmos com o Senhor para sempre. Não sejamos discípulos sem ter o coração crédulo e sem ter o conhecimento do Senhor. O Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Não podemos fazer como Tomé. Nós sabemos sim quem é Jesus e qual é o caminho, amados. Nós precisamos apenas nos firmar. E ele disse: olha, Tomé, eu sou o caminho. Eu preciso conhecer esse Jesus do caminho, esse Jesus do meu caminhar diário, esse Jesus do caminho que vai me levar para os céus. Eu preciso conhecer. E ele disse: olha, eu não sou só o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a verdade absoluta. Os homens querem apagar isso, mas eu e você, que temos o conhecimento de Deus, nós somos responsáveis para que esta verdade esteja na nossa vida e essa verdade se faça conhecida entre as pessoas, especialmente da nossa família, especialmente nesses dias em que a gente sabe que Jesus está voltando. Essa verdade tem que prevalecer. E ele diz: eu sou a vida. Quer vida? Se coloque diante do Senhor, do dono da vida, do autor da vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta procurar outros caminhos, outros sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já foi feito. E é Jesus esse caminho, essa verdade, essa vida. Então vamos tomar posse disso. E não só para nós, mas fazer isso conhecido aos outros que estão perdidos, sem esperança, sem norte na vida. Então vamos fazer isso valer, amados, porque nós estamos como esses discípulos aqui, muitas vezes perturbados. Temos a palavra, mas o que adianta ter essa palavra, ela fechada? Ela fechada, ela vai agir na sua vida como qualquer um outro livro. Mas se você abre essa Bíblia, ela vai falar contigo profundamente. E eu tenho certeza absoluta pela palavra do Senhor que quem abre a Bíblia, estuda a Bíblia, não é mais a mesma pessoa. Ele é falho, continua pecando no mundo, continua, mas ele vai lutar, ele vai se esforçar para ser parecido com o dono da palavra, com o Senhor. Então abra essa Bíblia, leia, medite, não deixe ela fechada, porque ela não vai ter significado algum na tua vida, só se tu abrir, porque quando tu abres, ela fala contigo. E quando você ora, Deus também fala com você, e você fala com Deus. Isso é muito importante. O versículo 7, ainda sobre o conhecimento. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, amados, precisamos conhecer Jesus. Eu só vou poder falar desse Jesus se eu conhecer de perto,
se ele estiver no meu coração, se ele estiver na minha vida, aí sim eu vou falar de um Jesus de que eu tenho esse conhecimento. Porque você não pode falar de quem você não conhece. Então, cada vez mais que você fala com o Senhor, escuta a sua palavra, abre a sua palavra, mais conhecimento você vai ter desse Jesus. E você vai se apropriando e a tua vida vai ser diferente. E você vai ter autoridade para falar sobre esse Jesus. Disse-lhe Filipe, versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vocês percebem aqui como ele não tinha esse conhecimento? Estava perturbado também, que não sejamos, amados, perturbados como os discípulos estavam. Aí, no versículo 9, ele diz, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, não adianta você estar muito tempo dizendo, eu sou de Jesus, eu vou para a igreja, eu faço todas as minhas obrigações. Não adianta, amado. Tem que conhecer Jesus. Ele está dizendo aqui para o Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Não sei há quanto tempo você aceitou Jesus, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos nos aprofundar na palavra, porque às vezes a gente deixa essa vida cristã passar, a gente vai empurrando a nossa vida cristã com a barriga, nós vamos fazendo coisas erradas e nem pedimos mais perdão para Deus, nós vamos achando tudo comum. O mundo está ensinando, é muito simples, é isso mesmo, e nós vamos nos amoldando às paixões, como diz lá em Romanos. Não vos conformeis com este século, não tome forma com este século. Então, há tanto tempo a gente está com Jesus e a nossa vida continua a mesma. Não é para ser assim, isso não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que estejamos crescendo no seu conhecimento, na sua graça, que é tão maravilhosa, é a razão de estarmos aqui, essa graça de Jesus, que nos envolve, que traz vida, que nos sustenta, que traz cuidado. Então precisamos conhecer Jesus, conhecimento da palavra, da sua misericórdia e da sua graça. Então esses discípulos estavam perturbados. E ele diz no versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Eu preciso confessar Jesus como Salvador, como Deus ressurreto, como Senhor da minha vida. Precisamos. Tem pessoas que estão na igreja, mas nunca confessaram Jesus como Salvador. E aí, quando Jesus voltar, que autoridade você vai ter no seu coração, que credulidade, que conhecimento. Então, amados, é hora de pedir ao Senhor que desvende os nossos olhos, que abra os nossos olhos, que abra o nosso coração, para que estejamos nos firmando, para que quando Ele voltar estejamos de pé. É isso que Ele quer, que você e eu estejamos de pé quando Ele voltar. O mundo pode cair, mas a minha fé não vai ser abalada, porque eu sei em quem tenho crido, como diz Paulo, e eu estou bem certo de que Ele guardará o meu tesouro. Está guardando. Então, versículo 11, crede-me. Vocês estão percebendo quantas vezes Jesus falou a palavra crede? Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus fez um apelo, ao menos. Como nós temos o coração endurecido, amados. Como o mundo tem o coração duro em relação a Jesus, a sua obra, em relação aos feitos de Deus, a graça de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Vamos pedir para o Senhor trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, que faça tremer quando lê sua palavra, quando ouvir dos seus feitos.
as notícias do que Jesus tem feito na minha família, na sua, nas redondezas, no mundo, nosso coração tem que parar, tem que tremer, tem que ser sensível pelas obras que ele já manifestou, pelo que ele faz. E se a sua fé está desenvolvida, vai glorificar a Deus por tudo ainda que ele há de fazer. E ele diz: crede-me que eu estou no Pai. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e vai fazer maior. Você viu pela palavra o que a credulidade faz? A credulidade traz paz ao nosso coração, segurança, e vai te ajudar a fazer coisas maiores. E aí ele entra numa outra parte. Nós vimos a credulidade, o conhecimento, e agora ele pede. Olha só como Jesus é maravilhoso. No versículo 13, ele fala de uma comunicação aberta que deve ter entre eu e você. E tudo, olha, quanto vocês pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós não temos porque não sabemos fazer essa comunicação com o Senhor, essa comunicação de pedido, sermos específicos no que a gente pede e acreditar que Ele faz, que Ele pode, e que se é da vontade dEle, Ele vai fazer tudo quanto você pedir, porque essa comunicação Ele deixou aberta para que eu e você pudéssemos, como filhos, usufruir do que o Pai tem. Olha que maravilha, não é? Então, essa comunicação, ela deve ser trabalhada na nossa vida. Porque nós temos pouco, porque nós pedimos pouco. E Tiago diz que a gente não sabe pedir porque pede para esbanjar. E quando eu estou falando de pedidos, amados, eu estou indo muito mais além do que é material. Eu estou pensando em coisas espirituais, coisas profundas que nós devemos pedir ao Pai. Primeiro, que trabalhe a nossa vida, trabalhe o nosso caráter, trabalhe o nosso temperamento. Isso são coisas profundas, porque as demais coisas, as materiais, com certeza o Senhor tem nos dado, e se é da vontade dEle, Ele vai nos dar mais. Mas aqui, esses pedidos, em primeiro lugar, devem ser as coisas espirituais, que devem nortear a nossa vida como servos de Deus. E ele diz para que eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha como você e eu somos pessoas abençoadas, importantes para o Senhor. Porque no versículo 14 ele diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E Mateus também diz: se pedirdes alguma coisa, crendo, já recebeste. Olha aí que maravilha! Deus é tremendo, não é? Então vamos trabalhar essa comunicação. Aí no versículo 15 ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós amarmos o Senhor, nós vamos fazer de tudo para guardar os seus mandamentos. E eles não são penosos, são gloriosos. E que pode nos dar essa vida eterna e nos dar uma vida com paz, abundante, uma vida próspera, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas precisamos guardar os seus mandamentos, guardar no seu coração. Porque quando você guarda no coração, o inimigo não vai ter como tirar de lá. Porque lá só Jesus pode entrar. Então guarde os mandamentos, as promessas, essa palavra, porque essa palavra é viva e eficaz, como diz lá em Hebreus, né? E ela é capaz de separar juntas e medulas, e ela é apta para discernir. Então o que é que nós estamos esperando? Deixando a nossa Bíblia na estante, deixando dentro do carro. A nossa Bíblia não tem que servir de amuleto.
ela tem que servir de vida na nossa vida. É ela que vai trazer vida à minha vida. É ela que vai trazer frutos à minha vida cristã. Então se apegue, guarde essa palavra, guarde os meus mandamentos, porque para Jesus, aquele que guarda os seus mandamentos é porque tem amor por ele, não é? Imagina só ele olhar aqui para nós e dizer, o meu servo, a minha serva me ama, porque eu estou vendo que ele está guardando os meus mandamentos. Às vezes, amado, não é fácil guardar esses mandamentos, obedecer, mas Deus nos capacita, porque a nossa suficiência vem dele. É ele que nos capacita a guardar. E só o teu esforço, Deus já vai te honrar. Creia nisso. E aí o maravilhoso, depois dessa comunicação, é que ele vai nos dar o Consolador. E ele diz no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, no versículo 16, ele diz que vai nos dar esse Consolador. Quem é esse Consolador? É tão somente o Espírito Santo de Deus. Alguns grupos já determinaram que o Espírito Santo não é Deus. Mas eu não vou me importar com os grupos, eu vou me importar com a palavra. A palavra diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele passou a morar dentro de você no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. E o nosso Deus é tão glorioso em Cristo Jesus que colocou o Espírito Santo dentro de nós para nos consolar, amados. O Espírito Santo, ele tem esse papel maravilhoso de consolo. É ele que consola o seu coração quando você está triste, desanimado. É ele que está lá trabalhando. É ele que te instrui quando tu lês a palavra. É ele que também te instrui a tu não pecares. E se tu pecas, ele vai te instruir a te arrepender. Ele faz isso. O servo de Deus, quando ele peca, quando ele fere o coração do Senhor, o Espírito Santo não permite que ele fique quieto, até que ele confesse e deixe, que haja arrependimento. O Espírito Santo, ele nunca vai fazer o papel de levar ao nosso coração o remorso, porque o remorso te faz cometer os mesmos pecados e você vai ficar tranquilo como se nada acontecesse. Mas o Espírito Santo é aquele que leva o teu coração à compreensão, ao entendimento de que você precisa se arrepender. A Bíblia diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. E o Espírito Santo, ele tem esse papel. Quando ferimos o coração de Deus, é como se tivesse uma luz dentro de nós. E ela começa a acender, para que eu e você estejamos nos arrependendo das coisas que ferem o coração de Deus. Então, esse trabalhar do Espírito é só para quem é salvo em Cristo. Porque quem é salvo em Cristo é que recebeu o Espírito Santo. E as coisas do Espírito, o Espírito conhece, reconhece, né? O nosso Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É esse Espírito que faz isso. Então não abra mão dessa credulidade, não abra mão desse conhecimento, não abra mão dessa comunicação, não abra mão dessa consolação que vem do Espírito Santo. No versículo 17, o Senhor Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, né? Mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós.
o Espírito Santo, ele não sai da nossa vida. Nós podemos até entristecer, não é isso? Que a gente entristecer, apagar a função dele em nós. Mas isso é uma responsabilidade nossa, de manter esse Espírito em chamas dentro de nós, para amar ao Senhor, para reconhecer Ele sempre como Deus da nossa vida, como o nosso Salvador. Esse Espírito que está lá dentro de nós, pedindo para que eu e você estejamos agradando o coração de Deus, estejamos sendo mais crédulos. Não podemos, amados, Jesus está voltando e a incredulidade está crescendo, mesmo no meio do povo de Deus. E isso não pode justificar, porque nós temos um Deus de poder, nós temos um Deus de palavra. As pessoas estão deixando de lado a palavra do Senhor. E se nós fizermos isso, nós vamos morrer espiritualmente. Porque é ela que mantém essa chama do Espírito, mantém esse amor, essa consciência de pecado, esse desejo de vida diferente, de vida santa, de vida separada, de vida que agrada ao Senhor. Mas o mundo não pode conhecer isso, é você que conhece. E essa promessa do Senhor, olha, não vos deixarei órfãos. Gente, esse sentimento de ser órfão é muito triste. Quem já perdeu um pai ou a mãe se sente órfão. Mas o Senhor aqui é soberano. Ele está dizendo que não vai nos deixar órfãos, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Deus presente. 24 horas, 48 horas, a vida inteira, Ele está presente conosco. Ele nos abraça, Ele nos escuta, Ele resolve os nossos problemas, Ele consegue fazer a reconciliação das pessoas, Ele traz à tona as suas promessas. Então, por que abrir mão de tudo isso? É hora de nos reencontrarmos, nos apegarmos com a sua palavra, de termos esse conhecimento. No versículo 19 ele diz: ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ele é a nossa vida. A nossa vida é vida se estiver na vida de Jesus. Se não estiver, ela não é vida. Ela não é vida. E essa aqui é a promessa do Senhor. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus por esse amor profundo. É o perfeito amor, esse aqui, o amor de Jesus por você. Esse é o perfeito. Não quer encontrar nos homens a perfeição. Encontre em Jesus. E Ele diz que vai se manifestar. Amados, a manifestação de Jesus é maravilhosa. Você procura às vezes coisas extraordinárias, mas a manifestação maravilhosa que nós temos é da sua palavra. Ele se manifesta através da sua palavra. Ele se manifesta através da sua oração. Ele se manifesta no louvor. Ele se manifesta se tu buscares de todo o coração. Amém? Então vamos buscar esse Senhor para que Ele possa se manifestar no meio de nós e fazer grandes coisas na nossa vida. Nós precisamos pedir que Deus faça grandes coisas na nossa vida, no nosso interior. Porque se Ele faz isso dentro de nós, o mundo vai ser contagiado com esse conhecimento, com essa consolação e com essa fé que vai estar dentro do nosso coração. Então, o coração crédulo, ele busca o Senhor, ele vive por meio da fé, ele procura agradar o Mestre e ele se satisfaz com a própria presença do Senhor. E, acima de tudo, ele guarda
a sua palavra e manifesta através disso o seu amor por Jesus. E ele procura viver como se Jesus fosse voltar agora. Então, que Deus te abençoe ricamente, que você cresça, que você possa falar desse amor, notificar esse amor para as pessoas, que você possa ser um conhecedor da palavra de Deus, que ela faça toda a diferença na sua vida. Eu costumo falar que eu amo ler livros, mas eu não abro mão da Bíblia por conta de livros, certo? Eu acredito que esse livro é o livro dos livros, é o livro que te conduz a Deus, que te conduz aos céus, que te dá uma nova vida, que tem ao teu coração, traz ao teu coração muita esperança e traz esse conhecimento. E o homem só pode ser grande diante de Deus se ele conhece o Senhor Jesus, o Jesus da palavra, o Jesus que salva, que liberta, que consola através do Espírito Santo, o Jesus que se manifesta. Amados, essa manifestação ela não é restrita, ela se manifesta a você. Procure essa manifestação através da palavra, de uma vida de oração. Busque, se empenhe, porque a vida cristã não é fácil, mas é gloriosa, mas precisa do nosso esforço, da nossa disposição. Então, que Deus te abençoe, abençoe seu lar, sua vida, sua família. E agora nós vamos orar. Onde você estiver aí, não saia, põe a mão no seu coração que nós vamos orar. Deus de todo poder, de toda graça, de toda misericórdia, nós oramos agradecendo ao Senhor por esse tempo, por essa liberdade, agradecendo também por todas as pessoas que compartilharam agora, que o Senhor de uma forma gloriosa abençoe sua vida, seu lar, sua família, supra as suas necessidades. Se está precisando de consolo, que o Senhor esteja consolando, suprindo, ó Deus, cada necessidade de cada família, abençoando, trazendo alegria, trazendo fortalecimento na fé. E eu sei que o Senhor é tão maravilhoso e o Senhor pode nos dar uma noite de paz, de sono reparador, pode trazer muitas esperanças e pode trazer um dia de paz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.